Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonderson Brasil, eu faço parte do time técnico aqui da 4i Engenharia. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente acrescenta a descrição, do parafuso aqui na lista de materiais. Aqueles parafusos que a gente acrescenta através do toolbox, os elementos de fixação. Quando a gente acrescenta através do toolbox, muitas das vezes ou fica em branco aqui quando a gente puxa uma lista de materiais, ou vem os nomes deles em inglês, Então observe que aqui eu tenho os meus parafusos, porcas e arruelas, tá? Só que na minha lista de materiais, quando eu puxei a descrição aqui, está em branco. Eu tenho aqui minha placa base, tá? E meu anel de centragem. Contudo, os meus elementos de fixação que tem aqui na minha peça, eles estão em branco. E aí, como é que eu vou fazer isso? Vou colocar manualmente? Não, SolidWorks ele é automatizado, tá? Então nós podemos fazer aqui usar muitas ferramentas para que a gente ganhe tempo e aumente a nossa produtividade. Então como é que a gente faz isso? Vou voltar para a minha peça, tá? Então é lá que a gente configura. Então tenho aqui os meus parafusos, porcas e arruelas que eu puxei através do toolbox. Pessoal, o toolbox, ele fica aqui, ó, nosso painel de tarefas. Aqui, toolbox. Ele é uma ferramenta fantástica do SolidWorks, tá? Nele há milhares de fixação, de elementos de fixação, como também elementos de máquinas, tá? De diversas normas que nós podemos usar. Por exemplo, nesse caso aqui, nós, a 4i Engenharia, vou dar um exemplo, nós somos uma empresa de projeto de engenharia, tá? Também representante do SolidWorks. Mas nós não projetamos parafusos, nem porcas e nem arruelas. O que nós fazemos? Nós projetamos uma máquina, tá? E aí naquela máquina tem os elementos de fixação e também elementos de máquina. Então nós só utilizamos esses parafusos, porcas e arruelas para representar nosso modelo 3D e também no nosso desenho. Então o que nós estamos interessados é justamente a representação e a descrição deles na lista de materiais. Para quando a gente puxar essa lista de materiais, a gente ter lá a quantidade correta de quantos parafusos, quantas porcas, quantas arruelas nós vamos precisar. E aí vai para a lista de compras e o comercial compra essa quantidade e tem que bater exato, para não haver então aí desperdício. Então a partir do toolbox eu já tenho tudo isso, não preciso modelar essas peças, tá? Então eu já ganho tempo nisso aí. Então o que é que eu fiz aqui? Modelei minha placa base, meu anel de centragem e inseri meus elementos de fixação, tá? Então de uma forma muito simples e rápida, eu inseri então meus parafusos, porcas e arruelas. Mas agora eu quero que a descrição deles esteja lá presente na lista de materiais. Como é que eu faço isso? Vamos lá então para o que interessa realmente. Vim aqui no meu parafuso, tá? Observe que esse é um parafuso aqui de cabeça chata, Então eu vou clicar com o botão direito nele. Editar componente do toolbox, tá? Você tem que ter a versão do SolidWorks a partir da Professional para ter acesso ao toolbox. Então isso aqui, se você não tiver o toolbox, não vai aparecer. Mas então editar componentes do toolbox. E aí ele ativa justamente o toolbox. Quando eu inseri esse parafuso, eu já poderia ter adicionado essa descrição no momento que eu inseri. Então aqui observe o número da peça, número de peça não atribuído. O que a gente vai fazer é atribuir. Tá? Então vem aqui, adicionar. Observe, pessoal, descrição. E aqui eu vou botar parafuso, cabeça chata, M10 por 45. Vou botar só essa descrição e vou dar OK. Pronto. Todos os meus parafusos, a partir de agora, que são desse mesmo tipo, M10 por 45, ele já atribuiu essa descrição. Quer ver? Esse aqui de baixo é o mesmo parafuso, que é esse aqui. Quando eu clicar com o botão direito, editar componentes do toolbox, aqui já está atribuído. Se eu alterar aqui esse comprimento para 50, o que é que acontece? Observe que saiu dessa minha atribuição e veio para não atribuir novamente, que eu poderia adicionar uma nova descrição para esse novo parafuso. E se eu já tenho um como o que eu tenho aqui, que é diferente, tá? Se eu clicar aqui, ele volta para as mesmas configurações desse número de peça aqui atribuído. Então isso aqui é uma configuração que você seta de um parafuso, de uma porca ou de uma arruela, e aí você pode ir só clicando, tá? Setou uma vez, usou, clicou.
Inclusive, ele vai ficar aqui guardado na sua máquina. Quando você usar esse mesmo parafuso aqui, ele já vai aparecer essa opção e você já pode clicar. Certo? Um outro parafuso. Esse aqui, editar componente do toolbox. Esse é uma porca, né? Isso. Então, o que é que eu venho aqui? Adicionar, descrição, porca sextavada M10. M10. E aí, vou dar OK. Temos outro parafuso aqui. Editar componente do toolbox. Adicionar. Esse é um parafuso cabeça panela. M10, né? M10 por 40. Adicionei. Vou dar OK. Vamos voltar lá para o nosso desenho para ver como é que está. Então, vou dar um Ctrl Tab. Pronto. Olha. Porca sextavada M10. A nossa porca. Parafuso cabeça chata M10 por 45. Olha ele aqui. E parafuso cabeça panela M10 por 40. Ele aqui. Então, assim, pessoal, né, posso continuar aqui colocando nas arruelas. Tá? E outras porcas se for diferente, mas o workflow é justamente esse. Ou você já, na hora que você for acrescentar o parafuso, você já define isso aqui, né? Esse parâmetro é a mesma ferramenta de quando a gente está acrescentando o parafuso através do toolbox, a gente já vem aqui e adiciona essa descrição para não ter que perder esse tempo depois. Mas se você não fez isso, você já inseriu os parafusos, é muito simples, né? Botão direito nesse parafuso, nesse tipo de parafuso, vem aqui em editar componente do toolbox e aí você adiciona, ou se você já tiver isso aqui na sua máquina, você clica e ele vai ser atribuída aquela descrição a esses parafusos desse tipo, né? Todos que são desse tipo e do mesmo tamanho, do mesmo comprimento, já vai ser atribuída automaticamente essa descrição a todos eles. Só voltar aqui para o nosso desenho. E na nossa lista de materiais, quando a gente puxar para inserir no desenho, já vai ter lá a descrição exata desse parafuso e a quantidade, que é muito importante para na hora da compra, como eu falei anteriormente, tá? Então, pessoal, essa aula foi rapidinha, só para tirar aí algumas dúvidas que chegaram para a gente, tá? Então, até a próxima, pessoal, e muito obrigado aí pela audiência.